Vamos para a palavra do Senhor. Hoje Ele quer falar conosco algo tremendo e nos orientar. Vai para mim em Salmo 42, versículo 7. E fico com a parte A. Eu vou ler o versículo todo, mas é aquela frase que está ali, que Deus falou fortemente ao meu coração no dia de hoje. E diz assim a palavra do Senhor: abismo chama abismo, a rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma oportunidade de estar diante do teu altar e ministrando a palavra, meu Deus, à tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu peço toda a graça que me é necessária nessa hora, Senhor. E nós, como teu corpo, tua igreja, vamos entender que toda palavra que deste momento descer em meus lábios é a tua vontade no nosso meio, e nós te louvamos por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava no dia de hoje, e dentre algumas mensagens, até pensei em pedir ao pastor Fabrício que pregasse uma mensagem muito boa que ele pregou em Caraguá, e algo assim muito power de Deus para nossa consciência diante do Senhor. Pensei, pelo fato de não ter enviado o celular para ter filmado, pedir para a Thalita em reprega a mensagem de terça, só para a gente poder, porque o pastor falou, foi um estouro. Outras pessoas falaram, a menina acabou com tudo. Diaconisa Marlene falou, você está com uma preciosidade lá que ela está, meu Deus do céu, né? E eu pensei, caramba, e a gente não filmou, né? Infelizmente, eu me esqueci, né, de enviar o celular para poder fazer a transmissão e depois reeditar. Mas enquanto eu estava fazendo as coisas lá em casa e pensando em tudo isso, o Senhor saltou dentro de mim dizendo, abismo chama abismo. E eu falei, Espírito Santo, o Senhor quer falar algo comigo. E um mundo de Deus veio dentro de mim. Escuta uma coisa, e quero fazer do jeito que eu vi lá. Deus fala, e fala muito, com aqueles que se ocupam, viu? Porque existe um ditado que mente vazia é a oficina do diabo. Então quando você está ocupado fazendo as coisas, se você for parar para prestar atenção, e você tem realmente intimidade com Deus, você vai ver que louça, eu lavo louça, eu gosto de lavar louça, eu não gosto de enxugar, eu não gosto de guardar, mas lavar, pode deixar uma pia de louça lá, ver, que eu me realizo com aquele negócio lá, você entendeu? Porque ali é a hora que eu estou remoendo meus pensamentos, entendeu? E vou longe com Jeová ali. Então eu percebi isso hoje. Deus fala muito com quem se ocupa, porque a mente vazia é a oficina do diabo. Então se cuida com isso, porque foi assim que começou o meu dia com ele hoje. Amém? Abismo chama abismo. Cuidado, um erro não chama um acerto, um erro solicita um arrependimento. Um erro nunca vai trazer para você um acerto. Um erro solicita a você imediatamente um arrependimento. Põe para mim Mateus 3 e seja bem esperto aí comigo hoje. Mateus 3, 8, 9, para a gente pincelar um pouquinho sobre arrependimento. Está dizendo assim na palavra do Senhor, e numa expressão que eu acho da mais clara possível a respeito do assunto. Não pense que vocês podem dizer, 8, por favor. Isso. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Quem está usando esta expressão, se não fale minha memória, é João Batista. Arrependimento tem que ter fruto. Arrependimento não tem que ter justificativa. Arrependimento não tem que ter, me desculpe, mas
Eu me arrependo, mas arrependimento tem que ter uma única coisa: fruto. Eu estava errado, me desculpe e não faço mais. Porque senão vira um arrependimento carregado de justificativa. E isso não é arrependimento, isso é remorso. Você reconhece que você errou, mas dentro do que você errou, você acha que em algum momento você teve razão, quando na verdade, se existe o erro, não tem razão nenhuma mais. Se você errou, qualquer parte integrante dentro do acontecido que você possa ter acertado, foi tudo por água abaixo, porque no final da história, você errou. Então não adianta ficar pensando momentos certos diante de um erro que você errou. Esquece. Então todo arrependimento tem que ser trazido o quê? O fruto. Aquele que rouba, me arrependo, não roubo mais. Aquele que bebe, me arrependo, não bebo mais. Aquele que fuma, me arrependo, não vou fumar mais. E não é, me arrependo, mas de vez em quando eu fumo. Me arrependo, mas de vez em quando eu bebo. Me arrependo, mas de vez em quando eu vou lá e faço aquilo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque o arrependimento traz consigo um fruto. Que fruto? Mudança de atitude, mudança de conduta. Então quando João Batista vê os hipócritas descendo para ser batizado, ele repreende publicamente e diz: quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Hipócritas, apresentem frutos dignos do vosso arrependimento, e não ousem vocês querer dizer que vocês também são filhos de Abraão, porque eu digo a vocês que dessas pedras, se ele quiser, ele suscita filhos a Abraão. Então ele repreende os fariseus, os hipócritas que estavam descendo para buscar o batismo, mas não com arrependimento, não com uma conversão, não com a mudança de atitude. Iam lá para cumprir uma tabela. Diga graças a Deus. Então cuidado, um erro não chama um acerto. Um erro solicita um arrependimento. E o Senhor falava ao meu coração: meus filhos precisam entender, às vezes eles não conseguem ter a humildade de olhar e perceber que erraram. Eles não conseguem perceber que eles estavam numa posição de bênção, erraram, não progrediu, pelo contrário, da posição que estava, eles caíram. Houve uma perda. Por menor que seja, sempre há uma perda. Para não dizer que você não perdeu nada, você perdeu a paz. Então sempre há uma perda. De vez de parar, o Senhor falava, e olhar com clareza e humildade e se arrepender, para que eu possa recolocar no posto da onde estava, não. Se enfurecem, murmuram, tentam achar razão aonde não tem razão, e em vez de subir, vai para outro abismo, outra perca, até tentar encontrar o fundo de um poço. Tem gente que só consegue se arrepender quando não tem mais para onde descer. Ele está no fundo do poço. Ele perdeu tudo que ele podia perder. Ou seja, Deus tentou com as percas chamar a atenção dele de todas as formas, de perca em perca, de perca em perca. E o Espírito Santo falava isso o dia inteiro comigo hoje sobre isso. Meus filhos precisam ter a humildade de entender quando erraram, se arrepender, reconhecer, para que eu... Tem gente que tenta, Deus não vai te abençoar, e nós vamos ver isso nessa noite. Nossa comunhão com Deus não nos isenta de problemas, precisamos aprender isso. Os crentes, por mais santos e consagrados que sejam, estão sujeitos a passar problemas. Você até sabe disso. O ousado profeta Elias enfrentou a caverna da angústia a ponto de desejar a própria morte. Davi, homem segundo o coração de Deus, esmagado pela culpa, experimentou grande aflição de sua alma. O profeta Jonas deixou o ódio e a amargura tomarem conta do seu coração, e o clamor de suicídio estava em seus lábios.
Paulo, homem que foi arrebatado ao terceiro céu, passou por momentos profundos de abatimento a ponto de ficar desesperado da própria vida. O próprio Jesus, homem perfeito, suou gotas de sangue e orou com grande agonia na alma. Ou seja, homens que, segundo o padrão de Deus e o que Deus esperava, estavam fazendo tudo de maneira perfeita, mas passaram por problemas, cada um de um jeito ou um nível diferente de problema. Qual a diferença destes homens para eu e você nessa noite? Qual a diferença? Por que eles alcançaram, em vez de um abismo maior, uma exaltação muito maior? A diferença, o que fez essas pessoas serem diferentes de mim e de você, foi a atitude que tiveram quando compreenderam o propósito de Deus em suas vidas. Deus nunca vai permitir uma prova sem prova. Ele nunca vai permitir uma assolação na minha vida e na sua vida sem um motivo, a não ser que esta assolação ou esta prova você trouxe com a sua mão por causa da sua desobediência. Aí você deixou de entender, compreender ou saiu do propósito. O pastor pregando na quarta-feira falou algo tremendo. O Senhor nunca nos abandona, e é uma verdade. Ele disse a Salomão: Salomão, assim como eu fui com teu pai, serei contigo. Se você permanecer na minha presença, eu estarei com você. Se você me deixar, eu também te deixo. Ou seja, Deus, quando se compromete comigo e com você, Ele permanece fiel. E eu achei interessante a expressão que o pastor fez. Ele falou: a mão de Deus está aqui, ó, paradinha. Ele não tirou a mão dele de sobre a minha vida e agora eu vou te punir, dane-se você. Não, ela continua no mesmo lugar. É a gente que sai debaixo da mão de Deus e vai se aventurar lá fora. Aí a gente se arrebenta por causa da desobediência. A gente quebra a cara, como diz o ditado popular. E aí a gente pergunta: Deus me abandonou? Não, eu estou lá no mesmo lugar. Você lembra que a palavra diz? Lembra onde você deixou o arado? Já viu essa expressão na Bíblia? E torna-te lá. Tem pessoas que às vezes andam um trajeto tão grande de erro, ou de pecado, ou de desobediência, e ela acha que, vamos colocar uma expressão numérica aí, a pessoa andou 5 quilômetros de desobediência, certo? Ela acha que no quilômetro 5, ela vai pedir simplesmente perdão a Deus, e dali ela vai prosseguir. Quando a palavra diz totalmente ao contrário: você pediu perdão, eu te perdoo. Lembra onde você deixou o seu arado, você vai ter que voltar lá no quilômetro 1. Você não vai prosseguir. Você vai ter que voltar lá onde você largou o arado, onde você estava fazendo tudo certinho, pegar o seu arado e retomar o que você estava fazendo para Jesus. É por isso que muitas pessoas estão avançando e não entendendo: pastor, eu estou avançando. Não, mas o que você estava fazendo? O que você fazia antes de você se perder? O que você fazia antes de você se perder de Deus? O que você fazia antes de você perder sua visão? O que você fazia antes de você cair no pecado? Ai, pastor, eu louvava na igreja. E por que você está parado? Pastor, eu pregava na igreja. Por que você está parado? Pastor, eu lembro que eu era um tremendo de um faxineiro da igreja. Por que você está parado? Pastor, eu cuidava do ministério infantil. Por que você está parado? Não é para prosseguir da onde Deus me perdoou. Ele me perdoou, então eu vou embora, que eu não devo nada para ninguém, meu negócio com Jesus. Isso aí é discurso de quem está dando uma de João sem braço. É pedir perdão. E agora, Senhor, te perdoei, mas aonde você deixou o arado? Que você vem andando distante da minha vontade. Você vem andando por caminho errante. Você vem andando fazendo tudo errado. Nossa, eu perdi o arado lá atrás. Torna lá atrás e vai buscar o seu arado.
E não adianta tirar ele da terra e querer trazer correndo aqui, não. Você vai ter que vir abrindo a vala da terra. Ou seja, você vai ter que dar continuidade no trabalho que você estava fazendo. Não é avançar, não é prosseguir, não é achar que nada aconteceu. Aconteceu. Põe para mim no Salmo 37, 23 e 25, para a gente entender algumas coisas na diferença de por que Deus então não abandona, ampara e mesmo assim justifica, e outros perecem para depois poder ser reerguido. Olha o que fala o Salmo 37, do 23 ao 25. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Primeira coisa, o Senhor firma os passos de alguém, não é só porque ele é bom, é quando a bondade desse está em alinhamento e agrada a Deus. Conseguiu perceber? Então Deus firma os passos desse homem. Olha só, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Mas Deus tem esse cuidado com quem? Até agora você não viu escrito em nenhum momento ali com o desobediente, com o rebelde. Deus confirma os passos do homem rebelde. Deus confirma os passos do homem desobediente. Não, você não viu nada disso. Deus confirma passos de um homem bom, cuja conduta deste homem, o proceder, a atitude, agrada a Deus, não é agradar a si mesmo. Então ele diz, ainda que o tal homem, segundo esta qualidade, segundo esta personalidade, caia, o Senhor não deixa ele cair, eu tomo pela mão. Opa, você não cai. Você não cai. Consegue entender o alinhamento desse versículo quando fala no Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Apenas vai ver a recompensa daqueles que não obedecem o Senhor. Então não é que Deus não abandona e não abandona todo mundo. Não, tem gente que está abandonada e não está sabendo. Tem gente que jura que está com a mão na mão de Jesus, e coitado, ele está com a mão no vento. E você vai perceber isso aqui. Segue, Douglas. Aí ele conclui assim, ó: já fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Você já viu que essas pessoas que estão mais apanhando igual gato na sacola, e tá, né, tudo quebrando, passando necessidade, teimosa, desobediente, rebelde, e insiste em dizer, não é assim não, pastor, Deus é comigo, Ele não abandona ninguém. Não, você já está abandonado, porque não está cumprindo isso aí, ó. O justo não fica desamparado, e nem os seus filhos mendigam pão. Aí você olha para a casa dos tais, ou para a vida dos tais, filha, você já está desamparado, e se não ajeitar uma cestinha básica, você não vai. Cadê seu Deus? Porque aqueles que a conduta o agrada, Ele não deixa nem cair, Ele pega pela mão. Aqueles que a conduta o agrada, opa, eu confirmo cada passo seu. Consegue entender? Aonde Deus está levando a gente para uma seriedade de vida, e não para uma fantasia espiritual e emocional, e achando que Deus está nessas coisas? Põe para mim 1 João 5, 18 e 20. Estávamos no velho pacto, livro de Salmos. Fomos transportados para o novo pacto. 1 João 5, 18. Olha o que ele está dizendo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus
não está no pecado. Aquele que nasceu, Deus o protege. E o maligno não atinge. Não entendi. Ué, se Deus protege, não protege nada. Ou, todavia, porém, alguma coisa está errada na sua trajetória aí, filho. Ou é pecado, ou é rebeldia. João está trazendo algo como se ele estivesse vendo. Ei, sabemos. É um discurso que traz, olha, já é conhecido entre nós. Estamos vendo isso. Temos várias experiências e testemunhos desse tipo de gente. Qual? Todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Não tem como eu ter nascido, preenchido pelo Espírito Santo e estar andando numa vida que na verdade é uma oficina do diabo. Lembra quando eu disse aqui no começo do culto? Deus fala com quem está ocupado, porque a mente vazia é a oficina do diabo. Aquele que é nascido de Deus não está no pecado. É uma afirmação de João. Aí aqui já desmonta mais uma vez aquele discursinho que ninguém é perfeito, né? Já dá para acabar com essa brincadeira aí, né? E começar a virar crente de verdade, né? Discursinho já não cabe mais. Aí ele vem dizendo: aquele que nasceu, escute, aquele que nasceu, aquele que foi gerado, aquele que verdadeiramente teve um encontro, aquele que converteu, Deus o protege. Alguém nessa noite pode dizer para mim se já viu alguma batalha que Deus perdeu? Eu nunca vi Deus perder uma batalha. Pastor, estou perdendo uma atrás da outra. Mas ele diz que protege. Por que ele não está te protegendo? Será que a sua conduta o agrada? Ou a sua conduta te agrada? Porque se a sua conduta é para agradar a sua carne, você se tornou um inimigo de Deus. Quem se faz amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Não se engane, querido. Não dá para brincar de pregar. Ou prega e o mundo nos odeia e cumpre o texto sagrado, ou abrimos as pernas da noiva e vamos ter noites de prazer com o mundo aqui dentro. Quem faz amizade com o mundo tornou-se inimigo de Deus. Não tem pai, Abba. Tem um belo do inimigo no céu olhando: hoje passei a ser seu inimigo. Sabemos, ele protege. Ele protege. Deus protege. E o maligno não atinge. Pastor, por que eu estou sendo atingido aí? Alguma coisa está errada no seu GPS, meu filho. Ou então, a palavra, quem inspirou a palavra e o Deus que mandou trazer, está tudo equivocado, porque fala coisas que não pode cumprir. O maligno não atinge. Não importa o que o diabo, aí já cai por terra, né? Maldição hereditária, a campanha de destruir as muralhas, reconstruindo muralha, quebra a mandinga, levanta a mandinga. Hã? Se o maligno não atinge, meu pastor, fazer campanha uma atrás da outra é infrutífero, né? Entendi também, mas está escrito aqui, gente. Segue, Douglas. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, ou seja, é conhecido. 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo
Não há 1 milímetro lá fora que não esteja sob o poder do maligno. Segue, querido. Sabemos também, João está dizendo, que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Nossa, hoje então não cabe mais desculpa nenhuma, hein, sobre vários assuntos, hein? Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Não dá para chegar amanhã e levantar dizendo: não estou entendendo, pastor. Ele veio trazer o entendimento hoje de muita resposta sua. Ele veio trazer para você muita resposta de muita pergunta sua, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pastor, por que você trouxe esses dois textos? Estes homens que nós acabamos de citar aqui, em diversos momentos de problemas em suas vidas, eram sustentados por Deus, porque a conduta deles o agradavam. Por isso que eles venceram batalhas invencíveis, saltaram muralhas intransponíveis, conquistaram nações inconquistáveis, porque a conduta deles o agradava. Por mais que fizessem qualquer coisa contra eles, a mão de Deus estava aqui, ó. Cair você não cai, pode ficar tranquilo. Por mais que tentassem prejudicar, pode ficar tranquilo que passar fome você não passa, eu estou aqui. Meu justo não mendiga pão, e nem a sua descendência perece. Por isso que eu trouxe esses dois textos para dizer a você: cuidado, um erro não chama um acerto, um erro solicita um arrependimento urgente, imediato. E quando você se arrepender, olhe a distância que você olhou, andou no seu erro, e trate de voltar lá pegar o arado. Não adianta prosseguir da onde estava, você está andando já há muito tempo sem o arado. Quem está na desobediência, na rebeldia, no pecado, já abandonou o arado há muito tempo, e está andando sem o arado. Me arrependi, pastor, glória a Deus, mas o texto diz: lembra agora onde é que você deixou o arado e vai buscar. Não é nem buscar, torna-te lá. O problema de muitos é que falta humildade de ter que voltar para trás. O problema de muitos, falta humildade de reconhecer: eu estou errado, me perdoa, não tem mais. Porque se eu tivesse certo, eu teria uma exaltação. Como eu estou errado, eu tive um abismo. E diante da primeira perca, eu não estou tendo humildade de me arrepender para não ter mais uma perca. Porque um abismo chama outro abismo. Um abismo nunca vai te chamar uma bênção. Um abismo nunca vai te chamar paz. Um abismo nunca vai trazer para você prosperidade. Um abismo só vai trazer para você mais um degrau de buraco para você descer. E o que para isso, pastor? Arrependimento, reconhecimento, para que Deus possa novamente te exaltar e te transportar do lugar que você caiu. Por isso que a Bíblia diz: o humilhado, esse será exaltado. Não é humilhado pelas pessoas simplesmente, é se humilhar diante de Deus. Eu errei. Eu não quero saber o que o outro fez, eu quero cuidar da minha parte. Eu errei.
E se eu errei com o outro, não tem essa de pedir perdão para Jesus. Você fez para o teu irmão, você vai ter que ir até ele, com humildade: eu errei com você, me perdoa porque eu errei com você. E de lá, tornar onde estava o arado, aonde você parou, aonde Deus não mandou você parar, aonde Deus não mandou você sair, aonde Deus não mandou você deixar. Quando chegaram para o pastor, e para diversos pastores, o discurso deve ser o mesmo: ovelhas errantes, ovelhas rebeldes, ovelhas impastoreáveis. São ovelhas com espírito de Saul. Ela diz: eu orei e entendi de Deus que chegou meu tempo e minha hora, e me dá minha bênção que eu estou saindo. Isso é filho pródigo, pedindo a herança do pai antes da hora. Por isso que o que está esperando esse nível de gente é pocilga de porco, é lavagem para comer. Nós estávamos pregando, não lembro se foi aqui ou foi no litoral, quando Moisés dá a sugestão para Deus e faz Deus olhar para o que as nações iriam pensar dele, por ter tirado Israel do Egito e ter que matar no deserto sem dar a bênção antes. Deus dá ouvido a Moisés, mas Deus não deixou de ser Deus. Deus, humildemente e poderoso como é, dá atenção ao seu escolhido no que ele está dizendo, mas ele não deixa de ser o Deus dele. Ele diz: tudo bem, eu não vou destruí-lo e de você fazer uma nação. Minha presença não vai, e não adianta insistir que eu não vou no meio deles. Vou mandar um anjo e quero deixar claro para você, eu vou puni-los. E no momento adequado ali na frente, eu vou puni-los pelo que eles fizeram. Se você olhar o texto, é alguns capítulos depois, 3.000 almas descem à sepultura. Não abusa da paciência de Deus. Não abusa da bondade de Deus. Não pensa que Deus não pune, porque Ele pune. Me faz lembrar quando Moisés, oh meu Deus, me deixa na palavra. Me faz lembrar quando Moisés, indagando a Deus em ter que ir levar uma mensagem para Faraó de libertar, ele tinha que falar com o presidente da maior potência da época, não era qualquer pessoa. Você imagina, tem que chegar lá agora hoje no Biden, maior potência do mundo, e dizer: eu vim aqui dizer para você que você tem que libertar esse povo aí. O Biden vai olhar para você: coitado, quem é você? Quem é você para dizer que eu tenho que libertar? Moisés preocupado: cara, que loucura, como é que eu vou fazer isso? Deus dá um sinal para ele. Deus fala: Moisés, põe a mão dentro da orla do teu manto. E ele coloca. Quando tira, está leprosa na hora. Ele fala: torna a pôr de novo. Quando tira, está purificado. Ele falou: Moisés, tudo é meu. Eu sou o Deus que curo, e eu sou o Deus que está com a doença. É meu. Eu sou o Deus que exalto, e eu sou o Deus que abato. Eu sou o Deus que concede riquezas, e eu sou o Deus que joga no opróbrio, na miséria. Tudo é meu. Filhinhos, todo o inferno está diante de mim, diz o Senhor, quanto mais o coração dos homens. Não há nada encoberto. Diga: tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Às vezes nos achamos tão grande e não percebemos o quanto somos pó, o quanto somos aquela sombra que passou.
Estava aqui, passou. Já era. Já foi. No versículo 5 do Salmo 42, diz algo tremendo. O salmista, alguns entendem Davi no caso aí, eu vou tomar como salmista, diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Às vezes, precisamos falar conosco, reconhecendo nossas falhas, limitações e buscar a ajuda do Espírito Santo. Eu estou usando esse momento do salmista, porque se você olhar o Salmo 42, o 43 também é uma extensão, e é um momento de grande dor. Isso vem da família de Corá, eram levitas, eram músicos, e eles entoaram isso. Então parece que, se você ler, é um momento de grande angústia, onde estão se sentindo abandonados pelo próprio Deus. A alma está angustiada, e eles se expressam assim com a própria alma. Por que você está assim tão triste? Ele está falando com quem aí, pastor? Com alguém? Não, com a alma dele. Ele está falando com ele mesmo. Ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Às vezes, irmãos, precisamos falar conosco, reconhecendo nossas falhas, limitações, e buscar a ajuda do Espírito Santo. Hebreus 6: o Senhor é o teu ajudador, o Senhor é o meu ajudador. Hebreus 6, 13, 13, querido, inverte aí, eu que errei. 13, 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Primeiro, você tem um ajudador. Você que a conduta o agrada, você que procura buscar agradar o Senhor em tudo que faz, você que se preocupa em tudo que está fazendo: será que eu estou fazendo correto? Será que eu não estou contrariando o Senhor? Será que eu não estou entristecendo o Espírito Santo em minha vida? Será que isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor ou não? Você que tem pelo menos a preocupação, o zelo, o temor de procurar saber: a minha conduta te agrada, Senhor? O que eu faço te dá prazer ou te causa náuseas? A minha maneira de ser te dá prazer, Senhor? Ou entristece o teu espírito em mim? Ou seja, aquele que a conduta o agrada tem um ajudador. Então tem, às vezes, você precisa olhar para dentro de você mesmo, e diante do seu primeiro abismo: opa, o erro é meu? Não é meu? Por que está acontecendo isso? É propósito teu, Senhor, isso? Às vezes a queda de alguém é um propósito de Deus. Ele permite uma queda para uma exaltação maior. O que não dá é para nós ficarmos jogando nessa cortina de fumaça, sabendo que estamos errados. E de repente é um outro abismo, e nunca se levanta. Porque na verdade não é um propósito de Deus, é uma punição do Senhor, por um ato de rebeldia ou por um ato de pecado. Nós temos um ajudador. É buscar em Deus: eu estou te agradando, Senhor? O Senhor espera algo de mim? Me faças entender, Espírito Santo. Eis-me aqui. Se o viver é Cristo e o morrer é lucro, como a Thalita já pregou na palavra de Deus, peraí, está esperando o quê? Viver é Cristo, privilégio. Morrer, herança, morar no céu. Consegue entender?
A morte para um crente bem esclarecido e que compreende a sua própria salvação não é motivo de tristeza. Pelo contrário, estou indo embora, tchau. Aqui é 80 anos, 90 e o muito mais um enfado. Lá é eternamente, sem dor, paz constante, gozando de uma prosperidade que nunca acaba, fome nunca nos toca, dor nunca chega. É lucro. Mas precisamos falar conosco às vezes. Às vezes precisa ir lá no espelho da tua casa, você está errado. Você precisa parar com essa mania. Você precisa ter mais humildade. Você tem um problema, sabia? Você tem dificuldade de ser mandado. Você tem dificuldade de receber comando. Você tem dificuldade de viver em harmonia perto de pessoas. Você tem dificuldade de você não aparecer, mas o todo ganhar. Para você, que o todo perca desde que eu apareça. Às vezes precisa fazer isso que o salmista está fazendo com a alma dele. Por que você está assim, minha alma? Em vez de ser um consolo, é ir lá com a tua alma e falar: por que você é assim? Por que você é ruim? Por que você é tão maldosa? Por que você é tão orgulhosa? Por que você é tão desobediente? Por que você é tão medrosa? Às vezes precisamos falar conosco, reconhecendo falhas, limitações e buscar a ajuda do Espírito Santo, sabendo que o Senhor é o nosso ajudador. João 14, 26b. Se você não sabia, você vai ficar sabendo hoje. Mas o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Você tem o melhor professor que você poderia ter à sua disposição. Não precisa de Wi-Fi, não é curso online, não precisa ir em lugar nenhum presencial, ele habita dentro de você. É que você pouco fala com ele, ou quando fala, você não está disposto a ouvir ele. Você quer dizer para ele o que ele deve te falar, e se ele te contrariar, acabou aqui o assunto, Espírito Santo. Eu já vi pessoas dizendo: irmãos, no ato da fúria, olha, eu pago um preço, mas não peço perdão. Que eu já ouvi. E olha, e crente que eu tinha como experiente. Olha, olha, na verdade, olha, é que eu tenho que aturar. Ixi, subi aqui e falava de amor, rapaz. A gente quase chorava. Mas a verdadeira essência era aquilo ali, ó. Eu tenho que aturar. Eu aceito aquela, mas não suporto aquela. Isso não é crente. Está com defeito de fabricação e não nasceu. Não é nascido de Deus. Porque por mais que um irmão ou alguém te magoe ao ponto de dançar você zangado, quem tem o Espírito convence. Você pode ter o seu pico de furor. A palavra nos respalda quanto a isso. Ela diz: irai-vos, mas não pequem. Caim estava irado. O Espírito foi consolar Caim: o pecado está na sua porta. Cabe você ver o que você vai fazer aí, cara. Presta atenção. Do mesmo jeito que Deus e o Espírito Santo é Deus, é a Trindade, estava lá com Caim, dizendo: Caim, eu estou vendo que você está aborrecido. Só que se você fizer direitinho, eu também te aceito.
Se você fizer direitinho, eu também te dou dom. Se você fizer direitinho, eu também te prospero. Se você fizer direitinho, eu te recebo. Agora, Caim, o pecado está na sua porta e eu não vou deter o seu pecado. Cabe a você deter ele, hein? Olha o que você vai fazer. A escolha de matar ou não Abel foi de Caim. Não suportou o momento de ira, porque no momento da ira, o Espírito Santo vai lá. Quem o tem, ele vai lá. Ele vai lá. Alguém chega para você e calma. E esse alguém é o Espírito dentro dele falando: calma, não faça besteira. Aí a gente olha a pessoa como se fosse uma intrometida. Não, é o Espírito. Porque não sei se você sabe, o mundo não pode receber o Espírito. Embora o Senhor o enviou, o mundo não pode receber. Então qual é o transporte do veículo? Qual é o transporte do Espírito? Por meio do que ele anda na terra? De mim e você. Você é o Uber dele. Você é o Uber do Espírito. O mundo não pode receber ele. O mundo não tem condição de recebê-lo. Pastor, mas o que é isso que acontece assim no nosso meio, então, que vem assim? Não fala que é o Espírito Santo? Sim, mas não é o Espírito Santo na forma da pessoa dele. É o Espírito Santo na forma da sua unção, derramando o seu poder, emanando da vida de alguém, advindo por meio da profecia de alguém. Então ele manifesta a sua unção, o seu poder, porque o mundo não pode recebê-lo. Diga graças a Deus pela presença dele. Então você tem o melhor professor, mas você não consulta ele. Você consulta, desceu. Você consulta a amiga fofoqueira. Você consulta a amiga falsa, porque só pode ser falsa, tudo você está certo. Isso não é amigo, isso é tranqueira. Um verdadeiro amigo vai olhar para você: está errado, hein? Não, eu amo você, não mudou nada, mas está errado. Esses são amigos. Aquilo que tudo bate nas suas costas e tudo você tem razão, desconfia dessa tranqueira aí. Isso não é amigo, isso é bajulador. Está tentando tirar alguma coisa de você e assim que tirar, tchau. Versículo 4 do mesmo capítulo, a parte A do Salmo 42, também precisamos reconhecer: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Tem gente, irmãos, que está tão complicado que o pecado, rebeldia, desobediência se tornaram para eles, criado por eles mesmos, muros que eles não conseguem nem transpor. Eles estão cegos, eles estão insensíveis, eles estão com um coração de pedra de novo. Não estou errado, não estou errado, mas tudo à sua volta está dando errado, mas eu não estou errado. Mas todos os sinais apontam que alguma coisa está errada, nada te apoia, mas eu não estou errado. Coração duro, obstinado, orgulhoso. A vida já está dando alarme: ei, 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 para! Vai perder tudo! Mas o orgulho não deixa. Eu vou até o fundo. Mas eu não volto atrás. Eu ouvi de gente assim, né? Aí quando deu a Covid, pelo amor de Deus, Deus, não deixa eu morrer não. Mano. Ai, Pai eterno. Precisamos reconhecer
e confessar a nós mesmos nossos erros diante de Deus e buscar nele a sua direção, não nos justificando diante de nossa própria consciência. A primeira pessoa que vai acusar você e vai tentar te alarmar é a sua consciência quando você está errado. Te acusa. E você fica, não, mas, nossa, mas você viu o que ela fez também? E a voz doce do Espírito Santo tentando te abençoar está lá. Para tudo. Você está errado. Não, mas tudo bem que eu estou errado. Mas você viu o que ele também fez? O Espírito Santo assim, meu filho, você já está na balança e o peso foi mais para o teu lado, você está errado. Aí tem gente que é tão obstinado que começa a duvidar até do próprio Deus. Não, eu não acredito. Deus, isso não é justo. Rapaz, você está falando para aquele que julga a injustiça e tem todo o poder de julgar, dizendo que o julgamento dele está errado, que a decisão e o partido que ele tomou a favor de outro em relação à sua vida está errado. Precisamos reconhecer e confessar a nós mesmos em primeiro lugar, nossos erros diante de Deus, e buscar nele a sua direção, não nos justificando diante da nossa própria consciência. Salmo 119:5, conhecidíssimo, pena que ninguém pratica, ou quase ninguém, né? Não vai colocar todo mundo no balaio não. 105, 119, 105. Ele é grandão, Douglas. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu. Onde está buscando a direção, filho? Na amiga fofoqueira? Não, mas eu fui falar com o meu pastor, mas eu não gostei, meu pastor falou que eu estou errado. Aí eu junto outro doente comigo que ele fala que eu estou certo. Graças a Deus. Até que enfim achei alguém, né? Que ia me dar razão, né? Você procurou tanto que você achou um outro doido igual você. Está errado. Tem que buscar no Senhor. Primeiro, reconhecer. Segundo, parar de se justificar. Terceiro, consertar. Buscando na onde? Em Jesus, Ele é o verbo. Ele é luz que ilumina os meus passos. Quem? Cristo. Quando eu ando na palavra, tudo torna claro para mim. Eu vejo tudo muito bem. O meu caminho fica claro. Que caminho, pastor? Meu entendimento. Meu discernimento fica mais aguçado. Eu consigo discernir melhor tudo. Eu consigo ter a humildade de Cristo em mim, porque Ele habita em mim. E de entender, verdade, Senhor. Assim que eu tiver, eu vou lá falar com a pessoa. Eu errei. Vou me desculpar porque eu estou errado. E não prosseguir de abismo para abismo. Sabe o que tirou o reinado de Saul? Não foi a desobediência. Desculpe. O que tirou o reinado de Saul foi a desobediência. Obrigado, Espírito Santo. O que tirou a vida dele foi o orgulho. Você conseguiu entender? É que meu raciocínio no Senhor foi muito rápido. E eu falei mais rápido que eu pensei. O que tirou o reinado de Saul foi sua desobediência. Porém, o que tirou a sua vida foi o seu orgulho. Quando Saul fica sabendo e percebe que na verdade o rei agora era Davi, escolhido por Deus, ele falou: da minha família o reinado não sai, eu vou matar esse cabra aí. O orgulho. Aí Deus teve que dar um jeito e matar ele.
Talvez se ele tivesse a humildade de entender: errei, né, Senhor? Falhei. Me perdoe por ter sido um mau rei. Ô Davi, tu é o rei, filho, vem cá. Talvez Deus, por ver a atitude dele, poderia ter guardado um reinado para uma geração futura, da linhagem de Saul. Mas o orgulho não deixou. O orgulho dele foi tanto que causou a sua própria morte. Deixa eu falar uma coisa para você: orgulho traz morte para a vida da gente. O orgulho traz fome para a vida da gente. O orgulho traz desemprego para a vida da gente. O orgulho destrói casamento. O orgulho destrói família. O orgulho destrói vidas. Toma cuidado com o espírito do orgulho. Toma cuidado com o espírito do orgulho. Lembra sempre disso. Desobediências nos tiram de lugares. Desobediência tira de nós conquistas. Mas o orgulho pode custar a minha própria vida. Foi isso que custou a vida de Saul. O orgulho. Se ele tivesse sido humilde, talvez estaria vivo, e um da sua descendência poderia ter se tornado um rei um dia novamente, perante o seu ato de humildade e reconhecimento na presença de Deus. Versículo 1 e 2 do Salmo 42, estou terminando. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Quantas estão assim? Eu também, e é insaciável. Do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A minha alma tem sede de Deus, mas de um Deus vivo. A minha alma não tem sede de um Deus que muitos falam por aí, não. Desse Deus eu quero distância. A minha alma tem sede do Deus que tem pé e anda, mão e apalpa, olhos e vê, boca e fala. A minha alma tem sede constante deste Deus. Por isso que eu acho interessante quando o salmista fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Precisamos voltar a ter sede pela justiça de Deus, não pela nossa própria justiça. Ai, pastor, estava tão bonitinho. Precisamos voltar a ter sede pela justiça de Deus, não sede da minha justiça. A corça é um animal que consegue farejar as correntes de águas em lugares secos. Ela suspira pelas águas. Isso é uma característica desse animal. Ela consegue farejar as correntes de águas em lugares secos. Ela consegue farejar e saber: para cá eu estou sentindo o cheiro, para cá tem água. E ela vai caminhando, ela vai chegar no lugar que tem água. Nós perdemos essa sensibilidade. Muitos perderam o caminho de volta. Se distanciaram tanto que estão clamando porque estão com sede de Deus, mas perderam a sensibilidade para voltar. Perderam a humildade de reconhecer. O orgulho não tem deixado voltar. A vergonha não tem deixado voltar. O medo do que vão dizer agora não tem deixado voltar. Quando na verdade são fantasmas criados por esta própria mente, que ninguém está para dizer nada.
igreja sempre foi, sempre será um lugar de recomeço para todo mundo. Por mais que eu me distancie, caia, me afaste, sempre a igreja vai ser um lugar onde eu retorno para um novo recomeço com Deus. Sempre ela será um lugar de recomeço. Você pode se ausentar daqui, ir embora, daqui não tem problema. Você vai encontrar uma coisa chamada igreja em algum lugar, a porta vai abrir, alguém vai abrir para, oh, seja bem-vindo, bendito meu Pai, e ali você vai recomeçar. Porque igreja traz na sua existência e essência o lugar de recomeço para todo mundo sempre. O problema é que muitos não conseguem recomeçar por falta da humildade e o orgulho não deixa voltar. Aí é mais fácil ficar terceirizando, jogando a culpa em pastor que não presta, a igreja não presta, a igreja não tem amor e não sei o que. Ela acha defeito em todo mundo, mas ela não consegue ir lá no espelho da casa dela assim, ó, você também não presta. Ela não consegue ir lá no espelho da casa dela assim, ó, quantas almas você ganhou esse mês? Ela não consegue ir lá no espelho da casa dela e dizer assim, qual foi o dia que você saiu hoje e pregou a palavra de Deus no seu bairro, evangelizou alguém? Quem é você para falar do pastor? Quem é você para criticar o pastor? Quem é você para criticar o anjo da igreja? Quem é você? Precisa ir no espelho da sua casa e falar com a sua alma. Porque o seu espírito é puro. O seu espírito está pronto para ir para Deus. Você morre e teu espírito vai para Deus. O que você está tentando salvar não é seu espírito. Embora muitas das vezes damos o nome disso de espírito, mas não é. É a sua alma. É sua alma que você está tentando salvar. Então tem hora que tem que ir lá no espelho da sua casa e dizer, se aquieta. Você tem criticado muito a igreja, mas o que de fato você tem feito por ela? Tenha coragem de se enxergar. Tenha coragem de às vezes olhar lá no espelho da sua casa e perceber o quanto você é inútil, podendo ser útil. Põe em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. É a profecia de Ezequiel. É a promessa se cumprindo em Jesus. É a promessa se cumprindo no Espírito Santo, uma nova vida. Deus falhou? E por que tem tantos corações endurecidos dentro da igreja? Deus falhou? Por que tem tanto espírito velho dentro da igreja? Ele diz que darei um espírito novo a vocês. O que é isso, espírito? Troca a palavra espírito. Darei a vocês uma nova atitude. Darei a vocês uma nova maneira de ser. Como eu dei a vocês um coração de carne, ou seja, sensível à minha presença, por meio deste coração sensível à minha presença, darei a vocês agora uma nova atitude, uma nova forma de ser. Você mais pega dentro da igreja, é gente carrancuda, é gente brigando com gente o tempo inteiro. Como pode dizer que são nova criatura? Da onde? Estão ferindo a profecia. A profecia está sendo ferida, porque não há o cumprimento dela no testemunho de vida de muita gente. O Senhor nos deu um coração sensível. Cadê o seu, irmão? Cadê o seu coração? Se não, desculpa, desceu. Você é igual de uma outra religião.
Eles são tidos como cavalos. E nos cultos deles, eles vão lá para receber os seus guias e efetuar os seus trabalhos. Não é essa a proposta do Senhor para os filhos dele. Darei o meu espírito por penhor da minha promessa. Se eu não for buscar a minha igreja, o meu espírito é deles para sempre. A moeda da garantia de Deus, validando a sua promessa de que vai vir buscar a sua igreja, é o seu espírito. A moeda de penhor, o que Deus penhorou diante da promessa dele, é o espírito dele. Se eu não buscar a igreja, se eu não mandar meu filho buscar a igreja, o meu espírito é deles para sempre. O negócio não foi feito de boca. Ei, você pertence a um Deus honesto, e Ele é machoxô. Ele honra todos os compromissos dele. Tanto é que diante da promessa, no penhor do cartório do céu, qual é a garantia da busca deles? O meu espírito. Se eu não cumprir, o espírito é deles para sempre. Pastor, que doideira é essa? Está na Bíblia, pastor? Estou falando que você não está lendo, filho. Sai do Instagram, nego. Sai do Story e vai conhecer as histórias da Bíblia. Salmo 51, 10. Uau, eu ouvi alguém assim agora. Uau. Acho que foi lá na internet, né, Espírito Santo? Davi, diante do reconhecimento do seu erro, pede perdão a Deus, um novo coração. Ei, Davi, diante de tantos erros, mas do seu pecado mais grave, ele não ficou com justificativo. Ele reconheceu. Aí ele faz um pedido a Deus: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O que você pega de crente perturbado? Pastor, você fala assim que você ofende. Não. O papo tem que ser reto, gente. Na eternidade não tem perturbado. Ou você está pronto para morar lá, ou você não vai morar lá. Consegue entender? Cria em mim um espírito estável, Senhor. Eu não posso estar toda hora sem controle. Eu não posso estar toda hora olhar uma mulher e falar assim: nossa, que gatinha, hein? Meu Deus, cria em mim um espírito estável. Cria em mim, Senhor, alguém que me domine. Eu não posso estar toda hora caindo no mesmo erro, no mesmo pecado. Eu estou cansado. Cria em mim